Não temo o homem que praticou 10.000 chutes uma vez, mas temo o homem que praticou um chute 10.000 vezes. Essa frase foi dita por Bruce Lee em uma de suas anotações pessoais sobre treinamento e disciplina, e mais tarde citada em entrevistas por seus alunos. Ela revela o coração da filosofia de Bruce. A maestria vem da repetição consciente, não da busca por 1000 técnicas diferentes. Bruce Lee via o treino como uma jornada de autodomínio. Cada princípio que ele seguia ia além da luta. Moldava corpo, mente e espírito. Vamos entender esses 5 pilares. Bora pro vídeo. Empty your mind. A força da água. Adapte-se ou quebre. Você já percebeu que nas lutas, quem tenta ser rígido demais acaba se tornando previsível? Bruce Lee entendeu isso muito cedo. Ele dizia que o maior erro de um lutador é se apegar a uma forma. Porque quando você se prende a um estilo, o oponente só precisa entender esse estilo para te vencer. Foi daí que nasceu sua filosofia mais poderosa. Be water, my friend. Like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. Like that, you see? Nice. Mas o que Bruce queria dizer não era apenas sobre o corpo, era sobre a mente. A água não luta contra o obstáculo, ela se molda a ele. Se encontra uma rocha, desvia. Se é colocada em um copo, se transforma em copo. Se colocada em uma chaleira, vira vapor. A água nunca perde a essência, mas muda de forma quando precisa. No ringue, isso significava ser imprevisível. Bruce treinava para reagir sem pensar, fluir entre golpes e estilos, sempre um passo à frente. Ele estudava boxe, esgrima, kung fu e misturava tudo. O Jeet Kune Do não era um estilo fixo, era um estado mental. Na vida, esse princípio é brutalmente verdadeiro. Quem tenta controlar tudo, quebra. Quem aprende a se adaptar, sobrevive e vence. Bruce acreditava que o lutador ideal é aquele que se torna como a água, livre, leve e letal. Ele dizia: quando você para de forçar, as coisas começam a fluir. E talvez seja isso que falta para muitos: parar de resistir e começar a se adaptar. Então, antes de pensar no próximo golpe, pense: você está tentando ser o rio, ou a pedra que ele arrasta. O poder da simplicidade. Quando menos é letal. Muita gente acredita que quanto mais técnicas dominar, melhor lutador será. Bruce Lee pensava exatamente o contrário. Ele via a complexidade como um inimigo silencioso. Dizia que o verdadeiro mestre não é aquele que conhece muitos golpes, mas o que refinou poucos até a perfeição. Nos treinos, Bruce era obcecado pela eficiência. Ele analisava cada movimento, cada detalhe, e eliminava tudo o que não tivesse propósito real. Se um golpe era bonito, mas ineficaz em combate real, ele simplesmente descartava. Ele chamava isso de a arte da simplificação. E é curioso, porque quanto mais você estuda Bruce Lee, mais percebe que sua genialidade estava em tirar, não adicionar. Ele aplicava o mesmo raciocínio na mente. Pensamentos em excesso são como movimentos desnecessários, só servem para atrasar sua reação. Por isso Bruce treinava o corpo e a mente para atuarem como um só. Nada de floreios, nada de poses. Só o essencial. O resultado? Uma velocidade e precisão tão absurdas que até hoje parecem irreais. Há um registro de seus treinos com James Coburn, ator e aluno de Bruce. Ele contava que Bruce o fazia repetir o mesmo soco por horas, até que o movimento se tornasse natural, sem esforço. Quando Coburn perguntava por que repetir tanto, Bruce sorria e dizia: quando o soco se torna parte de você, ele não precisa mais ser pensado. Esse é o segredo da simplicidade. Atingir o ponto em que o simples é perfeito. Na vida, é igual. A maioria se perde tentando dominar 1000 caminhos, quando o poder está em aprofundar um só, com foco, paciência e consciência. Bruce acreditava que um lutador não vence pelo número de técnicas que conhece,
mas pela clareza mental de aplicar a certa, na hora certa. E essa clareza só vem quando você elimina o ruído, o excesso, e fica cara a cara com o essencial. Porque no fim, a simplicidade não é falta de opção, é domínio total. E é aí que o golpe mais simples se torna o mais devastador. Conhece-te a ti mesmo. A luta interior de Bruce Lee. Todo mundo via Bruce Lee como um guerreiro invencível, mas poucos sabem que sua maior batalha nunca foi contra outro lutador. Foi contra ele mesmo. Bruce acreditava que o verdadeiro inimigo mora dentro da mente. O medo, o ego, a dúvida. Ele dizia: o conhecimento de si mesmo é o maior conhecimento que se pode alcançar. Desde jovem, Bruce era inquieto. Em Hong Kong, arrumava brigas nas ruas e treinava com fúria. Mas conforme amadurecia, percebeu que a luta física era só a superfície de algo muito mais profundo. Por trás de cada soco, existia uma busca, entender quem ele realmente era. Foi essa virada de consciência que transformou um garoto rebelde em um mestre. Nos treinos, ele não aceitava respostas prontas, sempre questionava tudo. Por que esse movimento funciona? Por que eu reajo assim? Ele queria entender o que o corpo tentava dizer, o que a mente escondia. Quando você se conhece de verdade, entende onde está seu limite e o que precisa fazer para superá-lo. Bruce acreditava que o lutador que não conhece a si mesmo está sempre em desvantagem. Porque o inimigo mais perigoso é aquele que vive dentro de você. Ele costumava dizer que a arte marcial é um espelho. Cada erro, cada hesitação, reflete o que você é por dentro. E é aí que começa a verdadeira evolução. Olhar para dentro, não para fora. Por isso ele criticava quem tentava copiar estilos ou imitar outros mestres. Para Bruce, seguir o próprio caminho era a essência do Jeet Kune Do. Use o que é útil, descarte o que não é e adicione o que é exclusivamente seu. Essa frase resume tudo. A luta é apenas o cenário onde você se descobre, onde o corpo mostra o que a mente tenta esconder. Bruce acreditava que o lutador perfeito não é aquele que domina todas as técnicas, mas o que domina a si mesmo. Porque quando você entende quem é, o medo desaparece. E quando o medo some, o golpe flui. Ação direta. Pensar demais é o golpe que nunca sai. Quantas vezes você já hesitou por medo de errar? Bruce Lee acreditava que esse era o maior erro de um lutador: pensar demais. Ele dizia que o pensamento excessivo é como uma trava invisível. Ele te faz analisar tanto que você perde o momento certo de agir. Durante os treinos, Bruce repetia: não pense, sinta. Ele queria que seus alunos aprendessem a reagir com o corpo, não com o raciocínio. Porque numa luta real, quem para pensar, apanha. A ação precisa ser natural, quase instintiva, como se o corpo soubesse o que fazer antes da mente decidir. Bruce treinava isso de forma intensa. Criava situações imprevisíveis, mudava o ritmo, testava os reflexos até o limite. Ele acreditava que, quando o corpo e a mente se tornam um só, a reação acontece no tempo perfeito. Não há espaço para medo nem para dúvida. E essa filosofia vai muito além do tatame. Na vida, quem espera o momento perfeito nunca começa. Bruce dizia que agir é o que separa o comum do extraordinário. Você pode ter a melhor ideia, o melhor plano, mas sem ação, tudo morre no papel. Ele resumiu esse princípio em uma frase simples mas brutal. A vontade de agir é o que transforma o conhecimento em poder. E é justamente essa vontade que ele treinava todos os dias, não só no corpo, mas na alma. Evoluir sempre, o verdadeiro caminho do dragão. Bruce Lee nunca acreditou em chegar ao fim do aprendizado. Ele dizia que o dia em que você achar que sabe tudo é o dia em que começa a regredir. Por isso, mesmo no auge da fama, ele continuava estudando, testando e reinventando sua própria forma de lutar. Ele treinava boxe, esgrima, kung fu e misturava tudo em busca da essência da eficiência. Para Bruce, a arte marcial era um organismo vivo, que precisava evoluir junto com o lutador. Ficar preso a um estilo era como viver em uma jaula com as portas abertas.
limitação autoimposta. Nos bastidores de seus filmes, Bruce passava horas redesenhando movimentos, criando novas formas de expressar velocidade e força. Ele queria que o corpo fosse livre, que a mente fosse curiosa e que o espírito nunca se acomodasse. Seu lema era simples: absorva o que é útil, descarte o que não é e adicione o que é exclusivamente seu. Essa frase é um grito de independência. Ele não queria seguidores, queria pensadores. E talvez esse seja o maior legado de Bruce Lee. Mostrar que a luta nunca acaba, porque a verdadeira batalha é continuar evoluindo quando todos param. Ele transformou o Jeet Kune Do em um espelho da vida, onde cada desafio, cada erro e cada acerto servem para moldar uma versão melhor de si mesmo. Então, se há um último ensinamento, é esse: não se acomode com o que você é hoje. Treine, questione, melhore, avance. Porque enquanto o mundo tenta ser algo fixo, o verdadeiro dragão segue em movimento. Bruce Lee não foi apenas um lutador. Foi um filósofo em forma de guerreiro. Um homem que transformou o combate em arte e o autoconhecimento em arma. Cada ensinamento dele ultrapassa o tatame, porque fala direto com algo que existe dentro de todos nós: o desejo de evoluir, de superar, de ser livre. Ele nos mostrou que força sem propósito é vazia, que técnica sem mente é cega, e que o verdadeiro poder nasce quando corpo, mente e espírito se movem em harmonia. Bruce Lee foi mais do que um artista marcial, foi um mestre universal, um guia que continua inspirando gerações a buscarem não a perfeição, mas a verdade dentro de si mesmos. Que suas palavras continuem ecoando em cada treino, em cada desafio e em cada momento em que você precisar lembrar do que é ser resiliente, adaptável e indomável. Você acabou de assistir ao Sob Guarda. Até o próximo vídeo.